Bom dia, gente. Meu nome é Lívia, sou da turma MR02 do quarto semestre e faço parte do grupo que ficou responsável por falar sobre o tema Educação de Qualidade, que é um dos 17 objetivos da Agenda ONU. Nosso grupo é composto por Flávia Macedo, Gabriela Chauí, Giovana Fontes, João Pedro Franco, Júlia Ribeiro, Lívia Nery e Thaís Machado. Espero que vocês gostem da apresentação e que possam entender um pouco mais sobre esse tema tão importante na atualidade. Não existe um conceito único para definir a educação de qualidade, mas, no sentido técnico, a educação é um processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, a fim de melhor se integrar na sociedade ou no seu próprio grupo. Para entender melhor, podemos usar de orientações as 4 dimensões, que são a oferta, permanência, aprendizagem e conclusão escolar. Segundo a Declaração dos Direitos Humanos, primeiro, todo ser humano tem direito à educação. A educação será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais, e a educação elementar será obrigatória. Segundo, a educação será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A educação promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre as nações e grupos raciais ou religiosos, e deve desenvolver as atividades da ONU em prol da manutenção da paz. E terceiro e por último, os pais têm prioridade de direito na escolha do tipo de educação que será fornecida para os filhos, os pais ou responsáveis também. Porém, levando em consideração que a maioria dos países subdesenvolvidos não apresenta educação eficaz, a ONU decidiu adicionar à sua Agenda de 2030 a educação de qualidade como um dos 17 objetivos para transformar nosso mundo. Esse objetivo busca assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Eles pretendem, até 2030, garantir que todos completem o ensino primário e secundário com qualidade, tendo resultados de aprendizagem eficazes e que todos tenham acesso a um desenvolvimento e cuidado pré-escolar adequado para estarem preparados para o ensino primário. Pretendem também assegurar a igualdade de acesso a todos à educação técnica e superior de qualidade a preços acessíveis, aumentar o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes e eliminar a disparidade de gênero na educação, garantindo também a ampla inclusão de todos os níveis para os mais vulneráveis, que podem ser considerados deficientes, indígenas, as minorias. Garantir que todos os jovens e uma boa parte dos adultos estejam alfabetizados e com conhecimentos básicos de matemática. Garantir também que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável dos direitos humanos no geral, construir e melhorar instalações físicas para a educação de qualidade de crianças mais vulneráveis, ampliar globalmente o número de bolsas de estudo em todos os níveis escolares para países em desenvolvimento e, por fim, aumentar o contingente de professores qualificados. Com tudo isso, é possível notar que nos países subdesenvolvidos, incluindo o Brasil, a educação considerada de qualidade é a privada, em especial até o segundo grau. Já nos países desenvolvidos, a educação pública até o ensino médio é referência, assim como a privada. Aqui em Salvador, assim como na Bahia e em grande parte do Nordeste, as escolas públicas não funcionam muito bem. Porém, em alguns estados do Brasil é possível encontrar muitas escolas públicas de qualidade, nos levando à conclusão de que o país em si tem sim a capacidade de investir na educação, porém algumas prioridades precisam ser revistas. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chegou a vez de falarmos do 4º objetivo. Ele diz respeito a um bem imaterial da maior importância, que uma vez concedido jamais pode ser tirado ou usurpado: educação de qualidade. O 4º objetivo visa assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade que promova oportunidades de aprendizagem para todos ao longo de suas vidas. Educação de qualidade é aquela que desperta e potencializa as habilidades do ser humano como um todo. Ela descortina um mundo de possibilidades. O ideal de liberdade e o pleno exercício da cidadania passam obrigatoriamente por ela. Sem ela, o ser humano encontra-se restrito, incompleto. Saciadas as necessidades básicas de sobrevivência, ter o que comer, dinheiro para se sustentar e saúde para trabalhar, um desafio maior se impõe: estimular a aprendizagem, o conhecimento, a criatividade do ser humano e aliar a tudo isso valores de respeito mútuo e cidadania. Quando a educação é eficaz, outras melhorias são alcançadas paralelamente.
Uma população com acesso à educação, via de regra, se alimenta melhor, cuida melhor de sua saúde, se coloca melhor no mercado de trabalho e, com isso, gera menos pobreza e mais crescimento econômico. Mas ainda há, nos dias de hoje, 58 milhões de crianças em idade para cursar o ensino fundamental que não frequentam a escola. E entre as que frequentam, muitas não conseguem aprender os conteúdos mais básicos. Estima-se que no mundo, pelo menos 250 milhões de crianças em idade escolar não sejam capazes de ler, escrever ou contar bem o suficiente para atender aos padrões mínimos de aprendizagem. Esses dados incluem meninos e meninas que passaram pelo menos 4 anos na escola. Segundo a Unesco, serão necessários 8,4 milhões de professores até 2030 para garantir as necessidades educacionais das crianças do ensino primário e secundário. Os dados mostram que a África subsaariana é a região do mundo que terá a maior carência de professores, aproximadamente 4,6 milhões. Mas com salários e condições de trabalho precárias, especialmente nos países em desenvolvimento, quem irá se aventurar? Veja a situação do Brasil. Segundo o relatório produzido por um comitê técnico do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, a remuneração média dos professores brasileiros em 2012 era equivalente a 51% do valor médio obtido pelos demais profissionais com nível superior completo. Além disso, professores e alunos precisam de condições favoráveis ao processo de ensino-aprendizagem, menor número de alunos por classe, escolas seguras com água e saneamento, material didático, equipamentos, eletricidade, acessibilidade, entre outros. Isso pode parecer óbvio, só que não. Por falta de banheiros, por exemplo, muitas meninas na África subsaariana abandonam a escola na puberdade quando começam a menstruar. E não precisa ir muito longe. Dados do Censo Escolar de 2014 revelam, por exemplo, que apenas 5% das escolas da área rural contam com esgoto encanado, 15% não tem nenhum tipo de estrutura para lidar com os resíduos e 14% tem serviço de água inexistente. Situações como essas não podem persistir mais. Acreditamos no poder transformador da educação. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Faça você também parte dessa mudança. Saber e conhecimento são libertadores, ajudam a ver além, a sonhar mais alto. Venha sonhar mais alto você também. E não deixe de conferir os outros 16 objetivos aqui em nosso canal. Até a próxima! A erradicação de todas as formas de pobreza é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável que fazem parte da Agenda 2030, Acordo das Nações Unidas para garantir um futuro melhor para as próximas gerações. O Brasil, junto com a Índia, China, Paquistão, Bangladesh, Nigéria, Etiópia, Egito, Indonésia e Congo, tem cerca de 3/4 do total de analfabetos no mundo. No entanto, para resolver esse problema, não basta apenas construir ou melhorar a estrutura das escolas. Também é preciso investir em uma melhor distribuição de renda, uma vez que muitos estudantes abandonam a sala de aula porque não têm como arcar com seus estudos ou porque precisam trabalhar para ajudar nas despesas domésticas. Por isso, uma das metas do ODS 4 é assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo a universidade. Outra meta importante para garantir uma educação de qualidade para todos e todas é aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da Corporação Internacional para a Formação de Professores nos Países em Desenvolvimento, especialmente os países de menor desenvolvimento relativo e pequenos estados insulares em desenvolvimento. Muitos professores, pela falta de oportunidade de aprimoramento dos seus conhecimentos, acabam ficando com a metodologia e didática atrasadas, o que influencia diretamente no aprendizado e, consequentemente, no futuro profissional de seus alunos e alunas. No entanto, investir em uma educação de qualidade para todas e todos não é importante apenas pelo ponto de vista econômico, uma vez que o mercado teria profissionais mais capacitados e com poder aquisitivo, mas também pelo ponto de vista da promoção de igualdade de gênero e de redução dos casos de violência contra meninas e mulheres. Quanto mais educadas e, consequentemente, mais independentes emocional e financeiramente, menos riscos meninas e mulheres têm de serem vítimas de situações abusivas. Além disso, por meio das aulas sobre igualdade de gênero, também seria possível
possível desconstruir a cultura machista de meninos e homens e consolidar uma cultura de respeito entre todas as pessoas. De 2000 a 2011, a educação melhorou em apenas 1%. É preciso lutar para que até 2030 cresçamos muito mais e tenhamos um mundo com oportunidades iguais para todos e todas. Sobre a Agenda 2030. O desenvolvimento sustentável é aquele que consegue atender às necessidades de geração atual sem comprometer a existência das gerações futuras. Em setembro de 2015, percebendo que os indicadores econômicos, sociais e ambientais dos últimos anos eram pessimistas quanto ao futuro das próximas gerações, a ONU propôs que os seus 193 países membros assinem a Agenda 2030, um plano global composto por 17 objetivos e 169 metas para que esses países alcancem o desenvolvimento sustentável em todos os âmbitos até 2030. Segundo o site da INEP, o sistema de ensino brasileiro, incluindo os estabelecimentos públicos e privados, tem cerca de 53 milhões de alunos. Desses, 45 milhões são de escolas públicas. De acordo com o IBGE, em 2019, a evasão escolar dos adolescentes no Norte e Nordeste era de 9,2% e no Sudeste era de 6%. Essa evasão era maior na zona rural, que atingia 11,5% do que na zona urbana, que atingia 6,8%. Além disso, a saída de homens era maior que a de mulheres, com uma diferença de 1,1%, sendo a dos homens de 8,1%. Outro dado importante de ressaltar é que os pretos e pardos tinham um índice de desistência escolar de 8,4%, enquanto os brancos de 6,1%. De 35,8 milhões de alunos do ensino fundamental, 90,5% estudam em escolas públicas, ou seja, o equivalente a 32,4 milhões. Já no ensino médio, dos 6,9 milhões de estudantes, 82,4% estudam em estabelecimentos públicos, dados obtidos de acordo com o presidente da INEP. O Brasil ocupa uma das últimas posições no ranking mundial de educação, desde a sua primeira participação. Na edição que ocorreu em 2015, 23 mil alunos prestaram o exame para avaliar a educação do país. O resultado foi 61º lugar em leitura, 67º lugar em matemática, 65º lugar em ciências e, por fim, 60º no ranking geral. Como Nana falou, o Brasil está em 60º lugar no ranking geral. Vale ressaltar Singapura em primeiro lugar e Gana em 76º lugar. Levando em consideração os dados trazidos pelo IBGE, 40% dos brasileiros com mais de 25 anos não têm ensino fundamental completo. Ademais, enquanto 3,9% da população branca com 15 anos ou mais é analfabeta, o percentual é de 9,1% entre os negros. Na população mais idosa, acima de 60 anos, esse dado é ainda mais alarmante. 10,3% são brancos e 27,5% são negros. Também foi comprovado que 30,7% dos alunos do ensino médio estavam defasados, desatualizados em relação à idade série ou fora da escola. Nós trouxemos um gráfico de taxa de frequência à escola comparando 2001 e 2012. A barrinha azulada é referente a 2001, a barrinha alaranjada é referente a 2012. Como podemos ver, em 2001, a criança de até 3 anos, a taxa era de 10,6. Em 2012, a taxa subiu para 21,7. Crianças de 4 ou 5 anos, em 2001, a taxa era de 55 e em 2012 subiu para 79,1. De 6 a 14 anos, em 2001 era de 95,3 e em 2012 98,3. E de 15 a 17 anos, em 2001, era de 81,1 e em 2012, 84,3. Como podemos perceber, essa taxa de frequência à escola cresceu de 2001 para 2012.
Segundo o IBGE, na Suíça, Polônia, Áustria, Irlanda, Dinamarca e Bélgica, a taxa de abandono dos estudos não chega a 10%. A Itália, França e a Alemanha têm percentuais menores que 15%. Já no Brasil, 62% dos alunos já estão fora da escola e desses 55% pararam de estudar ainda no ensino fundamental. Segundo a comparação entre o Brasil e outros países do mundo, a situação se torna cada vez mais alarmante. Na virada do milênio, menos de 43% dos países do mundo tinham porcentagem de jovens fora da escola menor que o Brasil. Atualmente, mais de 55% estão na frente do nosso país. Diante desses dados, percebe-se que quanto menor a taxa de abandono escolar, mais desenvolvido é o país. Portanto, aprender com os exemplos do que está sendo feito de melhor no mundo afora é fundamental. A educação deve ser o principal pilar de qualquer sociedade para que, consequentemente, outros fatores obtenham mais qualidade. A universalização da pré-escola e do ensino fundamental já são realidade. O cumprimento do Plano Nacional de Educação, PNE, garantiria que 70% das metas do Quarto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o ODS, fossem atendidas até 2024, 6 anos antes do estabelecido. A conclusão é de um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A Agenda de 2030, assinada por 193 países membros da ONU, estabelece 10 metas globais para o ODS 4, que prevê educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promoção de oportunidade de aprendizagem para todos e todos. O Plano Nacional de Educação, que foi amplamente discutido por todos os segmentos da sociedade brasileira, pensou em questões de educação de maneira bastante correta, de um modo geral, avalia o pesquisador do IPEA, Milko Maciejewski, um dos autores do estudo, chamado Caderno ODS 4. O PNE determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional do período de 2014 a 2024. Ao todo, são 20 metas, como universalização da educação, ensino em tempo integral na educação básica, ampliação do ensino técnico superior e valorização dos professores. Para a implementação do ODS 4, foram estabelecidas metas de educação infantil, ensino fundamental, médio, profissionalizante e superior, alfabetização e disseminação de conteúdos relacionados à sustentabilidade. Há também metas para infraestrutura das escolas, apoio a países menos desenvolvidos e criação de garantias para melhores condições de trabalho e professores. Em 2016, 98% das crianças de 6 a 14 anos estavam matriculadas no ensino fundamental e 70% dos jovens de 15 a 17 anos frequentavam o ensino médio. Além de ainda não ter atingido a universalização do ensino médio, o percentual de alunos que não concluíram o ensino fundamental e médio na idade adequada ainda é alto. A publicação destaca ainda que os programas ProUni, ReUni e FIES aumentaram o acesso equitativo ao ensino superior, que contribui para atingir a meta de assegurar a equidade de acesso e permanência à educação profissional e à educação superior de qualidade, de forma gratuita ou a preços acessíveis. Mas os resultados mostram que o acesso ao ensino superior continua desigual e restrito, pois somente um quarto dos jovens de 18 a 24 anos cursava ou tinha completado o ensino superior. Outro desafio do país no cumprimento do ODS 4 é a melhoria da infraestrutura escolar. De acordo com Maciejewski, o tema não está focado de forma adequada no Plano Nacional de Educação e demandará ações específicas. O estudo do IPEA aponta, por exemplo, que o acesso à internet de banda larga e salas de informática são recursos didáticos presentes em apenas cerca de metade das escolas brasileiras. Na nossa proposta de intervenção, a gente pensou justamente em ligar a situação mundial que estamos vivendo devido ao coronavírus com a educação, mas ela foi pensada antes de estarmos na quarentena. Então, nossa proposta era fazer uma oficina de lavagem de mãos e explicar a importância e realmente fazer essa oficina, ensinar para as crianças como lavar as mãos, o passo a passo que nós aprendemos no primeiro semestre corretamente, e fazer esse papel como estudante de medicina. Mas como entramos em quarentena e os colégios não estão tendo aula, não poderíamos fazer por agora, mas pode ser feito quando acabar a quarentena, porque é uma aprendizagem para a vida,
principalmente agora que precisamos de mais higiene, devido à situação atual. Aí, no passo a passo, a gente explicaria. Primeiro, abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se nas pias. Segundo, aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir todas as superfícies das mãos. Seguir a quantidade recomendada pelo fabricante. Terceiro, ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si. Quarto, esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa. Quinto, entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais. Sexto, esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos com movimentos de vai e vem e vice-versa. Sétimo, esfregar o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando esse movimento circular e vice-versa. Oitavo, friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa. Nono, esfregar o punho esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, utilizando movimento circular e vice-versa. Décimo, enxaguar as mãos, retirando resíduos de sabonete, evitando o contato direto das mãos ensaboadas com a torneira. E 11º, secar as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos, seguindo pelos punhos. No caso de torneira com contato manual para fechamento, sempre utilize papel toalha. Essas são nossas referências e é isso.